Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do curso de Cálculo Diferencial Integral 2. Essa é a nossa aula 11, onde nós vamos tratar o assunto de integrais duplas. No Cálculo Diferencial Integral 1, nós definimos integral de uma variável através da aproximação de áreas por meio de retângulos. Aqui, no Cálculo 2, nós vamos fazer a definição de integral dupla através de aproximação de volumes por meio de paralelepípedos. Então, a ideia é a seguinte: vamos considerar, inicialmente, uma região R do plano. E essa região nós fazemos a divisão em vários retângulos. E aí eu vou pegar um retângulo específico, que eu vou chamar de RI, e nesse retângulo eu vou considerar um ponto chamado ponto amostral, que ele tem coordenadas xi barra e yi barra. Agora, nós consideramos esse seguinte somatório aqui. É o somatório de f de xi barra yi barra vezes delta AI. Esse delta AI é a área relacionada a esse retângulo. E f de xi yi é a função aplicada nesse ponto xi, yi. Então, essa função aqui ela gera uma superfície, então eu estou fazendo aqui esse valor f como sendo a altura, né? Ele vai representar a altura do meu paralelepípedo. Então, é base, área da base, vezes a altura, é o volume do paralelepípedo. Então, nós estamos fazendo o volume de cada paralelepípedo que tem essa base, e a altura do paralelepípedo é justamente o ponto da superfície. Então, a gente vai já mostrar uma outra imagem que representa isso. Mas nós fazemos o seguinte, nós vamos calcular esse limite desse somatório fazendo n tender a mais infinito. O que é esse n? É a quantidade de retângulos que eu tenho aqui. E quando eu faço esse n tender a infinito, é claro que essa área aqui ela vai ficar cada vez menor, porque eu vou ter infinitos retângulos. Então, eu tenho aqui que esse limite ele vai ser considerado como sendo a integral dupla na região R de f de xy dA. E aí nós podemos escrever esse dA da seguinte forma: a integral dupla de f de x dx dy e a integral dupla na região R de f de xy dy dx. Esse dy dx e o dx dy estão relacionados com a ordem de integração que nós vamos estar tomando. Ou primeiro integro com relação a x e depois com relação a y, ou eu integro com relação a y e depois com relação a x. Essa ordem aqui, nós vamos ver que ela é importante, porque muitas vezes é mais fácil nós integrarmos primeiro com relação a y, depois com relação a x e vice-versa. Então, aqui, essa imagem, ela representa bem o que nós fizemos lá. Então, claro que aqui é um retângulo, né, bem grande. Lá, os retângulos, essa base aqui vai tender a zero. Aqui eu tenho poucos retângulos, mas os retângulos nós fazemos o limite quando n tende a infinito. Mas aqui eu tenho a base e aqui está representando a superfície que é dada pela função. Então, aqui eu tenho esse sólido, que ele é limitado acima pelo gráfico da função, abaixo ele é delimitado pela região R, e aqui nas laterais pelo cilindro vertical de base R. Então, nós temos aí esse sólido. Então, é a aproximação desse sólido que nós estamos fazendo quando calculamos a integral dupla. Nós temos algumas propriedades na integral. Assim como nós tínhamos as propriedades operatórias de integrais lá no cálculo 1, na integral simples, na integral dupla também nós temos. Então, se eu tenho a integral dupla na região R de uma constante vezes a função, isso é igual a constante vezes a integral da função. Então, sempre que eu tenho uma constante, multiplicando a função, a constante pode sair da integral dupla. Se eu tenho a integral dupla da soma de duas funções, então eu faço a integral dupla da primeira função mais a integral dupla da segunda função. Também, se eu tenho a integral dupla na região R de f de xy dA,
vai ser igual à integral dupla na região R1 de f de x, y, dA, mais a integral dupla na região R2, f de x, y, dA, onde R é igual a R1 união com R2. Então, aqui nós temos essa representação. Eu tenho que a minha região R ela pode ser dada como sendo R1 união com R2. Então, eu consigo quebrar a minha integral na região R nessas somas de duas integrais, uma na região R1 e a outra na região R2. Bom, então, como é que nós fazemos o cálculo em regiões que são retangulares? Então, eu tenho aqui uma região retangular e eu quero calcular a integral dupla nessa região. Então, nós vamos ter que a integral dupla na região R de f de x, y, dA vai ser igual à integral de C a D da integral de A a B de f de x, y, dx, dy. Então, note aqui que esse intervalo de integração de A até B é o intervalo da variação do x, porque primeiro eu estou fazendo a integral com relação a x, nessa ordem. Então, ó, aqui o meu x, ó, ele varia de A até B, aqui na minha região. E o meu y, ele varia de C até D. Então, nós temos aqui ó, a variação do x. Primeiro eu estou integrando com relação a x e depois a variação do y, que depois é que eu vou integrar com relação a y. Mas eu também posso fazer a inversão de ordem de integração. Então, primeiro eu integro com relação a y, então fica de c até d, e depois, com esse resultado dessa integral, eu vou fazer a integração com relação a x, que vai ficar de a até b. Vamos ver esse exemplo 1. Calcule a integral dupla na região R de 3xy ao quadrado dA, sendo R o retângulo determinado pelo produto cartesiano do intervalo 0, 1 com o intervalo 1, 2. Então, note aqui que quando nós temos um produto cartesiano, aqui esse primeiro está representando o x e o segundo intervalo está representando a variação do y. Então, nós temos aqui um retângulo que o x está variando de 0 até 1, vamos colocar aqui, e o y está variando de 1 até 2. Então, nós vamos ter aqui o seguinte retângulo determinado por esse produto cartesiano. Nós vamos pintar aqui de vermelho a região R. Então, vamos fazer o cálculo dessa integral dupla na região R de 3xy ao quadrado dA. Isso aqui vai ser igual à integral. Então, primeiro eu vou fazer aqui ó, a variação do y. Tá? O y está variando de 1 até 2. Né? Então, a variação do y, porque primeiro eu vou integrar com relação a x, de 1 até 2, da integral agora. Vou colocar um colchete aqui, né? Da variação do x agora, que é de 0 até 1, da função 3xy ao quadrado. Aqui eu vou colocar o dx, aí fecho aqui o colchete dy. Então, é essa conta que eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Então, primeiro eu integro com relação a x. Quando eu estou integrando com relação a x, y é constante. Então, as constantes eu posso tirar da integral. Então, 3y eu posso colocar para fora dessa integral. Então, vai ficar assim, ó, a integral de 1 a 2, 3y ao quadrado. E aí eu vou fazer só essa integral aqui, ó, a integral de 0 a 1 de x dx. Isso aqui agora dy. Então, observe, vou fazer a primitiva agora de x, que é x ao quadrado sobre 2. Então, nós vamos ter a integral de 1 a 2 de 3y ao quadrado,
que multiplica agora a primitiva, que é x ao quadrado sobre 2, no intervalo aqui de 0 a 1 dy. Vai ser igual a integral de 1 a 2 de 3y, que multiplica, agora eu vou fazer o teorema fundamental do cálculo aqui. Né? Primeiro eu aplico no intervalo superior, menos aplicado no intervalo inferior. Então vai ser meio, menos, porque eu estou aplicando aqui, né, ficou 1 sobre 2, menos 0. Isso aqui, dy. Agora, aqui é y ao quadrado, né? Como eu tenho meio multiplicando 3, eu também vou colocar para fora da integral agora, porque agora eu vou integrar com relação a y. Então, isso aqui vai ser igual a 3 meios da integral de 1 a 2 de y ao quadrado dy. E fazendo essa conta aqui, nós vamos ter 3 meios de... A primitiva de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3. Então, eu vou ter aqui y ao cubo sobre 3 no intervalo de 1 a 2. Bom, eu vou poder fazer a simplificação aqui desse 3 com esse 3, porque fica mais fácil, né, de fazer a conta. Então, essa integral aqui vai ser igual a 1 sobre 2, e aí eu vou substituir agora esse intervalo de integração. Vai ficar 2 ao cubo menos 1 ao cubo. Multiplica, então, 2 ao cubo, 8, menos 1 ao cubo, 1. Então, 8 menos 1, 7. Vezes meio, isso daqui vai dar 7 sobre 2. Então, esse aqui é o resultado dessa integral dupla, desse primeiro exemplo que nós tínhamos que computar a integral dupla nessa região R, que é essa região aqui, que é uma região retangular. Então, vamos ver um outro exemplo. Calcule a integral dupla na região R de x seno de xy dA, onde R é igual ao produto cartesiano do intervalo de 0 a π com o intervalo de 0 a 1. Então, aqui, novamente, nós temos um retângulo, eu não preciso nem desenhar, mas a gente sabe que o x está variando de 0 a π e o y está variando de 0 até 1. Bom, é importante, então, nós escrevermos, né, essa variação. Tá? Aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, que 0 menor igual que x menor igual que π. E aqui nós temos também que 0 menor igual que y menor igual que 1. Isso é importante porque a gente fica sabendo qual é a variação do x e qual é a variação do y. Então, montando aqui a integral dupla na região R de x seno de xy dA vai ser igual. Então, eu vou montar essa integral primeiro fazendo a integração com relação a y e depois com relação a x. Então, vai ficar assim, ó, a integral, primeira variação do x aqui, de 0 a π. Aí que eu vou fazer agora, porque eu vou fazer primeiro integrando com relação a y, de 0 a 1 de x seno de xy dy e aqui fora dx. Então, lembrando que, nesse caso aqui, que eu estou integrando primeiro com relação a y, x é constante, então, como o x está multiplicando aqui, eu já posso botar essa constante para fora. Então, vai ser igual a integral de 0 a π de x da integral de 0 a 1 de seno de xy dy. Então, lembrando sempre que o meu x aqui, por enquanto, ele está sendo uma constante dentro dessa integral aqui. Vamos lá. Agora eu tenho que fazer a primitiva de seno de xy. Né? Então, quem é essa primitiva? Então, vou fazer uma continha bem aqui, nesse ladinho,
Então, eu quero saber que é a integral de seno de xy dy. E esse tipo de integral, a gente já sabe lá do cálculo 1, que é uma integral por substituição. Nós fazemos u igual a xy, isso vai implicar que du é igual a x dy, né, que eu estou derivando isso aqui. Então, nós temos que dy vai ser igual a du sobre x. E aí vou fazer a substituição. Então, essa integral de seno de xy dy vai ser igual à integral de seno de u, e aí dy é du sobre x. Então, vai ficar du sobre x. Lembre que o x é constante, eu posso passar para fora da integral. Isso aqui vai ficar 1 sobre x da integral de seno de u du. Só que a integral do seno de u é menos cosseno de u. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre x de menos cosseno de u. Mas quem é u? U é xy, então fica xy. Então, essa primitiva é menos 1 sobre x cosseno de xy. Então, fazendo essa substituição aqui, nós vamos ter a integral de 0 a π de x, que multiplica agora menos 1 sobre x cosseno de xy no intervalo de 0 a 1 dx. Eu posso simplificar esse aqui com esse e fica um sinal de menos. E esse sinal de menos eu vou colocar para fora da integral. Isso aqui vai ser igual a menos a integral de 0 a π. E aí vou fazer essa conta aqui substituindo, né, os intervalos de integração. Então, quando eu substituo 1, vai ficar cosseno x. Quando eu substituir o 0, vai ficar cosseno 0. Então, fica cosseno x menos cosseno 0 dx. Isso aqui é igual a menos a integral de cosseno de x menos 1 dx, aqui no intervalo de 0 a π. Bom, agora é só fazer essa integral, né? Então, a primitiva do cosseno é seno e de 1 é x. Então, essa conta aqui é igual a menos seno de x menos x no intervalo de 0 a π. Então, fazendo aqui a utilização do teorema fundamental do cálculo, vai ser menos. Vou colocar um colchete aqui, que é para fazer o jogo de sinal aqui. Então, substituindo aqui, eu vou ter seno de π menos π menos, e aqui nós vamos ter a substituição no zero, seno de 0 menos 0. Fecho o colchete. Note que essa parte aqui vai zerar, porque eu tenho seno de 0 é 0, menos 0 continua sendo 0. E seno de π também é 0. Então, aqui vai dar menos π, com menos daqui de fora, vai dar igual a π. Então, essa integral dupla, aí, o resultado dela é igual a π. Então, nós calculamos a integral dupla em regiões que os lados são retos, né? Então, são retângulos perfeitos. Agora, vamos pensar em regiões retangulares diferentes agora. Por exemplo, uma região desse tipo 1 aqui, que você tem aqui os lados retos, mas aqui você vai ter uma função que está limitando a parte superior e uma outra função limitando a parte inferior. Então, a parte superior é uma função y igual a h de x, depende de x, e aqui embaixo uma função g de x, y igual a g de x. Então, aqui é a variação do y. Então, o x vai variar de a até b, e o y está variando da função g de x até a h de x. Então, note que o x, né, a gente sempre fala da esquerda para a direita, então está variando de a até b, e o y de baixo para cima está variando de g até h de x.
Como é que é montada a integral? Então, a integral dupla na região R de f de x, y, dA vai ser igual à integral de A até B da integral de g de x a h de x de f de x, y, dy, dx. Então, note que primeiro nós integramos com relação a y. Por quê? Porque y está variando entre essas duas funções, e essas funções dependem de x. Então, o resultado dessa integral de y aqui vai gerar funções que dependem de x. E aí, no final, eu integro com relação a x. Outra dica é que aqui o x, o que está acontecendo, a variação dele, está variando entre duas constantes. Então, geralmente, quando a variável está variando entre duas constantes, a gente deixa sempre essa para o final. E a que está variando entre duas funções, nós deixamos ela para integrar por primeiro. Olha o caso 2 aqui. Agora, o x está variando de uma função, p de y, até uma função q de y. E o y está variando de c até d. Então, y agora é constante, né? Está variando entre constantes, e x está variando entre funções. Então, primeiro nós integramos com relação a x, e depois é que nós vamos integrar com relação a y. Então, o y está variando entre c e d, x está variando entre p de y e q de y. Então, nós primeiro fazemos a integral com relação a x e depois com relação a y. Vamos ver aqui um problema que é para nós calcularmos a integral dupla na região R de x ao quadrado mais y ao quadrado dA, onde R é a região limitada pelas retas y igual a x, y igual a 2x e x igual a 1. Aí, é interessante nós visualizarmos essa região. Note aqui, ó, que a região R ela está limitada inferiormente aqui no y por y igual a x e superiormente por y igual a 2x. Então, nós podemos pensar o seguinte, que o x está variando de 0 até 1 e o y está variando entre essas duas funções. Então, nós podemos escrever aqui a nossa região R como sendo o seguinte, o x está variando de 0, menor ou igual que x, menor ou igual que 1, e o y está variando da função x até a função 2x. Então, essa é a variação do x e aqui a variação do y. Então, a minha região R está definida dessa forma. Então, a integral dupla da região R de x ao quadrado mais y ao quadrado dA vai ser igual a integral. Agora, primeiro eu vou colocar a variação do x da integral, aí a variação do y, x, 2x, da função x ao quadrado mais y ao quadrado dy. E aqui eu fecho o colchete, dx. Então, o que é isso aqui? Vai ser integral de 0 a 1. E aí, eu já vou calcular aqui essa primitiva. Note que x ao quadrado, como eu estou integrando com relação a y, é constante. Então, uma constante, a primitiva é a constante y, né? Então, vai ficar x ao quadrado y mais essa daqui, a primitiva dela é y ao cubo sobre 3. Então, y ao cubo sobre 3 no intervalo de x a 2x dx. Agora, vou utilizar o teorema fundamental do cálculo. Então, aqui vai ficar igual a integral de 0 a 1. Então, fica assim. Substituindo 2x, vai ficar x ao quadrado vezes 2x. Então, vai dar 2x ao cubo. Mais, substituindo aqui, 2x elevado ao cubo vai ficar 8x ao cubo. Então,
8x ao cubo, e ele está dividido por 3, né? Agora, menos. Vou substituir agora o intervalo inferior, x. Então, substituindo o x aqui, nós vamos ter x ao cubo. E substituindo aqui, mais x ao cubo sobre 3. Aqui, dx. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1. Aí vamos fazer essas contas aqui. Nós vamos ter que o denominador aqui vai ser 3. E aí eu vou fazer a conta aqui, ó. Aqui vai dar 6x ao cubo mais 8x ao cubo. Aqui vai ficar 3, né? Eu vou multiplicar aqui também, vai ficar 3. Só que com sinal de menos fica menos 3. Menos 3x ao cubo. E aqui vai ficar menos, né? Que vai trocar o sinal, menos x ao cubo. Dx. Note que agora nós temos aqui menos 4, né? A parte negativa aqui dá menos 4. Menos 4 mais 6 dá 2. 2 mais 8, 10. Então, aqui é a integral de 0 a 1 de 10x ao cubo sobre 3 dx. Bom, agora nós temos que fazer a integral com relação a x, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 10 terços de a integral de 0 a 1 de x ao cubo dx, que é igual a 10 terços de x à quarta sobre 4 no intervalo de 0 a 1. Quando eu faço no intervalo de 0 a 1, né, quando eu substituir o x por 0, isso aqui vai zerar. Então, vai ficar só 1/4. Então, essa conta aqui vai ser 10 terços vezes 1/4. Isso aqui é igual a 10 sobre 12, que é igual a 5 sobre 6, simplificando, né? Então, nós temos que esse resultado aqui deu 5/6. Dessa forma, nós resolvemos essa integral para essa região aí, que no final das contas é um triângulo, né? Exemplo 4. Calcule a integral dupla na região R de y mais 1 dA, onde R é a região do primeiro quadrante limitada por y² igual a x, y igual a menos x mais 2 e y igual a 0. Então, note aqui que fica mais fácil nós olharmos x como função de y, né? Então, isso daqui me fornece que x é igual a y ao quadrado, e essa outra aqui, ó, essa daqui me fornece que x vai ser igual a 2 menos y, né? Então, eu tenho agora que x depende de y, e aí a região é essa aqui, ó. O meu x ele está variando dessa função na esquerda até essa função na direita. Então, a primeira função é x igual a y ao quadrado. E a segunda da direita é x igual a menos y mais 2. Eu posso olhar aqui o y variando daqui de 0 até 1, que é o maior valor que ele vai assumir. Então, como é que vai estar a minha região R? Então, a minha região R ela está definida assim. O y ele está variando de 0 até 1, e o x está variando da função da esquerda, ó, que é essa daqui, a função que está aqui na esquerda, é y ao quadrado menor ou igual que x menor ou igual que essa função que está na direita aqui, ó, que é menos y mais 2, ou 2 menos y, tanto faz. 2 menos y, foi o que a gente colocou ali. Bom, então como é que vai ficar a integral dupla na região R de y mais 1 dA? Vai ser igual a integral
Agora, primeiro, eu vou colocar aqui a variação do y, de 0 a 1, da integral, agora com relação a x, y ao quadrado até 2 menos y, e aqui eu coloco a função y mais 1 dx. E aqui dy. Então, eu vou integrar aqui com relação a x. Note que aqui tudo é constante, porque eu estou integrando com relação a x, e aqui é y e outra constante. Então, vai ser igual a integral de 0 a 1 de xy mais x no intervalo de y ao quadrado 2 menos y dy. Então, continuando aqui, nós vamos ter a integral de 0 a 1 e vou fazer as substituições aqui. Primeiro, vou substituir esse extremo do intervalo. Então, substituindo aqui, nós vamos ter... Note que o x, eu vou substituir 2 menos y. Quando eu multiplicar por y, vai ficar 2y menos y ao quadrado. Quando eu substituir aqui, vai ficar mais 2 menos y. Menos. Agora, eu vou substituir o y ao quadrado. Então, quando eu substituo o y ao quadrado aqui, vai ficar y ao cubo mais y ao quadrado. Isso aqui, dy. Então, vamos fazer as continhas aqui agora. Ó, y ao cubo, eu só tenho esse. Tá? Então, vai ficar menos y ao cubo. Então, a integral de 0 a 1 de menos y ao cubo. Y ao quadrado, eu tenho 2 aqui. Ó. Eu tenho esse e tenho esse, que com sinal de menos vai ficar menos com menos. Né? Então, vou ter menos y ao quadrado, menos y ao quadrado. Então, vai ficar menos 2y ao quadrado. Aqui eu tenho 2y menos y. Então, vai dar só um y. Então, mais y. E depois sobra só o mais 2. Mais 2. dy. Então, vamos à primitiva dessa função. Vai ser igual a primitiva de y ao cubo. Então, como tem o menos, vai ficar menos y à quarta sobre 4. Menos, aqui eu vou ter 2/3 de y ao cubo, mais y ao quadrado sobre 2, mais 2y. Isso no intervalo de 0 a 1. Perceba aqui que quando eu substituir o limite inferior do intervalo, que é 0, vai zerar todas as parcelas. Então, basta eu substituir o 1. Então, nós vamos ter menos 1/4, menos 2/3, mais meio, mais 2. Então, colocando no mesmo denominador, nós vamos ter aqui 12. Aí 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes menos 2, menos 8. 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1, mais 6. E 12 dividido por 1, que está aqui no denominador, dá 12 vezes 2, 24, mais 24. Bom, se nós fazemos essa conta aqui, 6 mais menos 8 dá menos 2. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Menos 5 mais 24 dá 19. Então, essa conta aqui dá 19 sobre 12. Então, esse aqui é o resultado da nossa integral dupla. Exemplo 5. Calcule a integral dupla na região R de 2xydA, onde R é o triângulo limitado pelas retas y igual a 0, y igual a x e a reta x mais y igual a 2. Então, nós temos essa região aqui.
Nós temos duas formas de resolver esse problema. Então, a gente pode dividir aqui em duas regiões, R1 e R2, que R vai ser a região R1 união com R2, ou fazer já direto a região toda aqui. Então, primeiro, nós vamos fazer uma solução assim. Vamos pensar na região R1 como sendo a região onde essa parte desse triângulo aqui, eu faço o x variar de 0 a 1 e o y varia de 0 até essa função aqui, que é y igual a x. Então, vou fazer 0 menor igual que x, menor igual que 1. E o y vai estar variando de 0, menor igual que y, menor igual que x. A região R2 vai ser esse outro triângulo aqui agora. Então, o x vai estar variando de 1 a 2. Então, 1 menor igual que x, menor igual que 2. E o y vai estar variando de 0 até essa função aqui, que é, ó, se eu for isolar o y, eu vou ter que y é igual a 2 menos x. Então, y igual a 2 menos x. Então, o y está variando de 0 até 2 menos x. Então, a nossa integral dupla na região R de 2xy dA vai ser igual à integral dupla na região R1, 2xy dA, mais a integral dupla na região R2, 2xy dA. E aí, eu já tenho essa região R1, como é que ela é? Então, vai ser a integral de 0 a 1, que eu estou pegando aqui no R1, o x está variando de 0 a 1, da integral com relação a y está variando de 0 a x, da função 2xy, aqui a ordem é primeiro dy e depois dx. Mais, agora a outra integral. A integral de 1 até 2, que é a variação do R2 é de 1 até 2, da integral de variando de 0 até 2 menos x, 0 até 2 menos x, da função 2xy, aqui dy, depois integrando com relação a x. Pronto. Agora, nós temos que pensar o seguinte: 2x é constante, eu estou integrando com relação a y. A integral de y é y ao quadrado sobre 2. O 2 do denominador que vai aparecer vai cancelar com esse 2. Então, essa conta aqui vai ficar assim. A integral de 0 a 1 de x, y ao quadrado no intervalo de 0 a x dx. A outra, a primitiva é a mesma, a integral de 1 a 2, então vai ficar xy ao quadrado, só que no intervalo de 0 a 2 menos x dx. Então, vamos continuar aqui. A integral de 0 a 1. Como é que vai ficar aqui a substituição, né, quando eu substituir aqui o x? Quando eu substituir o zero, vai zerar. Então, substituindo o x, vai ficar x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, vai ficar x ao cubo dx mais... E essa daqui vai ficar o seguinte, ó. Quando eu substituir 2 menos x no lugar de y ao quadrado, eu vou fazer essa continha aqui nesse cantinho, tá? Eu tenho 2 menos x ao quadrado. O quadrado do primeiro, então é 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 4x, mais x ao quadrado. Note que eu estou substituindo só em o y ao quadrado aqui, mas eu tenho que multiplicar por x. Então, eu vou ter 4x menos 4x ao quadrado mais x ao cubo. Então, é isso que vai aparecer nessa integral. A integral de 1 a 2 de 4x menos 4x
x ao quadrado mais x ao cubo dx. Então, vamos fazer essas continhas aqui. Ó. Aqui eu vou ter x à quarta sobre 4, x à quarta sobre 4, no intervalo de 0 a 1. Mais, aqui, nós vamos ter 4x ao quadrado sobre 2, que dá 2x ao quadrado, menos 4x ao cubo sobre 3. Então, 4 terços de x ao cubo. E aqui eu vou ter x à quarta sobre 4, mais x à quarta sobre 4. Isso aqui no intervalo de 1 até 2. Então, substituindo essa parte aqui, note que no zero nós temos que vai zerar. Então, vai ser igual a 1/4 mais. Agora eu vou fazer a substituição do 2. Né? 2 ao quadrado dá 4 vezes 2, 8. Então, vou colocar 8 aqui. 2 ao cubo dá 8. 4 vezes 8, 32. Então, vai ficar menos 32 sobre 3. Agora, 2 à quarta dá 16. 16 dividido por 4 dá 4. Mais 4. Agora vão vir os negativos. Né? Eu vou ter que trocar o sinal de todo mundo aqui, substituindo o 1. Então, vai ficar menos 2. Menos aqui com menos vai ficar mais 4 terços. E menos 1/4. Então, esse menos 1/4 com esse 1/4, eu já posso cancelar. Eu tenho aqui 8 mais 4, 12, menos 2, 10. Então, aqui está 10 menos 32 terços mais 4 terços. Então, aqui a conta vai dar 3 aqui no denominador. 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 10, 30. 30 menos 32 mais 4. Então, 30 menos 32 dá menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. Então, aqui vai dar 2 terços. Então, nós vimos que essa conta aí dá exatamente 2 terços. Agora, nós vamos fazer olhando essa região toda aqui, a região R. Então, eu vou olhar a região R como sendo o seguinte. Ó. Então, agora eu vou olhar o x variando dessa função, que é y, até essa função, que é 2 menos y. Então, aqui eu posso escrever ó, x como sendo igual a 2 menos y. E o y, eu vou olhar ele variando de 0 até 1. Então, minha região R agora é o seguinte. 0 menor ou igual que y menor ou igual que 1. E o x está variando de y menor ou igual que x, menor ou igual que 2 menos y. Então, vou colocar aqui segunda solução. Outra forma de resolver. Tá? Então, a minha integral dupla na região R de 2xy dA vai ser igual a integral de 0 a 1, aqui a variação do y, da integral de y até 2 menos y, da função 2xy dx dy. Então, fica a integral de 0 a 1. Aí eu vou fazer a primitiva com relação a x. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2, com 2 cancela, então fica x ao quadrado y. X ao quadrado y
no intervalo de y até 2 menos y dy. Vai ser igual a integral de 0 a 1. Aqui, novamente, ó, quando eu substituir o quadrado aqui, e vezes y, nós vamos ter y que multiplica. Aí, quando eu fizer 2 menos y ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar 4y mais o quadrado do segundo, y ao quadrado. Quando eu multiplicar por y, vai ficar 4y menos 4y ao quadrado mais y ao cubo. Então, isso que vai aparecer aqui dentro. Então, vai ficar 4y menos 4y ao quadrado mais y ao cubo. E agora eu tenho que substituir o y. Quando eu substituo o y, fica menos, né, a substituição do y. Então, vai ficar y ao quadrado vezes y ao cubo. Isso aqui dy. Aí, ó, esse y ao cubo, eu cancelo com esse y ao cubo, vai sobrar só 4y menos 4y ao quadrado, que eu posso colocar o 4 como é constante para fora da integral, fica a integral de 0 a 1 de y menos y ao quadrado dy. Continuando, eu tenho 4. Aí, a primitiva dessa função vai ser y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 1. Então, vai dar 4, que multiplica meio menos 1/3, que é igual a 4 vezes meio menos 1/3, dá 1/6. E aí, 4 vezes 1/6 dá 2/3. Então, deu o mesmo resultado, né? Tinha que dar. Então, você pode escolher, né, fazer dessa forma. Aparentemente deu mais trabalho, né? Porque você teve que calcular as duas integrais, quebrou em duas partes. E na segunda solução saiu mais direto. Bom, nós vamos parar o nosso vídeo aqui para essa aula não ficar muito grande, mas nós vamos dar continuidade a essa aula no próximo vídeo. Até lá!